Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai continuar nosso estudo sobre África, que vocês já estão carecas um pouco, né? Eu sei. Mas enfim, a gente vai começar a estudar agora a parte da África que foi colonizada pelos portugueses, tá bom? Durante as grandes navegações, lá no século XV e XVI, quando os portugueses estavam procurando um novo caminho para as Índias, os portugueses passaram a ocupar diversas áreas na África, principalmente na costa do continente, e formaram um império gigantesco chamado Império Ultramarino Português. Ultramarino por quê? Porque compreendia o próprio Portugal, o reino de Algarves, o Brasil e várias regiões da África, além da Índia, né? De onde eles buscavam as especiarias. Certo? Então, lá no século XV e XVI, os portugueses estavam felizes com o império gigantesco, uma potência para a época e tal. Aí chega o século XIX, o Brasil se tornou independente. E aí, o Brasil, até sua independência, era a menina dos olhos de Portugal. Era a maior colônia, tinha bastante ouro, a família portuguesa veio para cá fugindo de Napoleão. Depois que os portugueses depois que o Brasil se tornou independente de Portugal, Portugal falou: agora precisamos colonizar outro lugar, então vamos ocupar muitas regiões na África. E eles vão para a África e passam a ocupar vários territórios africanos, como Angola e Moçambique, ok? Só que aí chega o final do século XIX, em que as potências estão concorrendo por causa da segunda Revolução Industrial, por mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra barata. E aí as potências da Europa se sentam e assinam a chamada Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim não foi muito boa para Portugal, porque Portugal perdeu algumas terras na África, porque basicamente Portugal tinha um território bem grande ali no centro da África, que inclusive ligava o Oceano Índico ao Oceano Atlântico. Mas a Inglaterra virou para Portugal e falou: amigona, você vai ter que abrir mão de umas terras aí. No século XIX, Portugal já não era uma potência, um país minúsculo que dependia da Inglaterra para muita coisa. Então, Portugal falou: não, beleza, eu vou ficar com menos terras, né? E aí, Portugal, com a Conferência de Berlim, fica com os territórios de Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. E nesses territórios, Portugal segue a cartilha da colonização de exploração que ele fez com o Brasil também. Cria o exclusivo colonial, ou seja, esses territórios só poderiam comercializar com Portugal e comprar produtos de Portugal, ok? E Portugal se beneficiava muito com isso. Característica das colonizações na África. Boa parte da população nativa, boa parte dos africanos dessas regiões, parecendo com o que aconteceu no Apartheid na África do Sul, são excluídos dos direitos de cidadania, ou seja, não tem direito aí a voto, não tem direito a ser votado e sempre eram governados pelos brancos, o que faz com que ocorra uma crescente no racismo e na desigualdade social. Porque eu tenho uma população aí que é governada pelos brancos, que não tem direitos e que acaba odiando todos os brancos, certo? Com tudo isso, pessoal, desde 1885 e tal, começa a ocorrer uma tensão aí dentro desses territórios, até porque ninguém gosta de ser colonizado, certo? E aí vão começar a ocorrer os processos pedindo a independência dessas regiões. Tem algumas coisas aí, algumas características que vocês precisam entender o porquê que essas independências vão ocorrer só depois da segunda metade do século XX, ou seja, só depois de 1950. Olha, parece que foi ontem, tudo bem, eu não nasci em 1950, mas faz muito pouco tempo pensar que haviam ainda colônias na África, certo? E colônias bem parecidas com a cartilha de colonização que o Brasil sofreu também. Então, o que vai ocorrer? Depois da Segunda Guerra Mundial, os países da Europa, de novo, assim como da primeira, estavam destruídos. E aí eles não conseguiam manter a dominação desses territórios como eles mantinham antes, certo? Então, com a metrópole, várias metrópoles, não só Portugal, enfraquecidas devido à Segunda Guerra Mundial, os movimentos de independência eles vão começar a pipocar por toda a África. Além disso, Portugal passa a sofrer uma pressão internacional, porque estava pegando mal ter colônia já em 1950, né? E ainda mais colônias racistas, ok? Para piorar, Portugal tinha um ditador no poder chamado Francisco Salazar. Francisco
Acho que é Francisco. Francisco Salazar. O Salazar estava no poder há muito tempo, ok? E aí, o que vai ocorrer, pessoal? A população... O Salazar ele tem uma política absolutista parecida aí, e totalitarista, com uma política hitlerista, stalinista, uma coisa bem autoritária mesmo. A população não aguenta mais Salazar no poder, só que o Salazar, ele não abre mão dessas colônias, ok? Então, um dos motivos dessas colônias portuguesas terem sido colônias tanto tempo é ter o Salazar no poder e o Salazar não abrir mão dessas colônias. E aí, galera, a partir do momento que vários países da Europa estão negociando as independências e Portugal não tem nenhuma pretensão de fazer isso, começa a explodir nessas colônias guerras violentas por libertação. Enquanto isso, internamente dentro de Portugal, ocorre a chamada Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos ocorreu em 1974 e ela ocorre basicamente porque os jovens portugueses, eles não querem mais ir para a África para controlar essas colônias. Então, eles também querem se tornar... eles também defendem que a África seja independente, porque quem controla essas revoltas são soldados portugueses que acabam morrendo na África por uma causa que eles não acreditam, ok? Então, inicia-se dentro de Portugal a chamada Revolução dos Cravos, em 1974, que foi um movimento político e social português que tinha o objetivo de tirar o Salazar do poder e restabelecer a democracia. Salazar estava no poder desde antes da Segunda Guerra Mundial, gente. Tá no poder há muito tempo, mais de 40 anos. E aí, pessoal, o que vai acontecer aí? A Revolução dos Cravos tem sucesso, recebe esse nome porque os soldados eles carregavam cravos brancos, e se você colocasse um cravo branco na sua janela, você mostrava lá que você estava apoiando esses revolucionários. Eles conseguem retirar o Salazar do poder, e aí eu tenho um novo governo democrático que passa a negociar as independências, ok? Os dois primeiros países a conseguirem a independência são Guiné-Bissau e Cabo Verde. Os processos começaram aí antes da Revolução dos Cravos, então eles conseguem essa negociação. Em 1975, eu tenho Moçambique também conseguindo sua independência, só que a coisa foi feia em Angola. Em Angola, a gente tinha alguns partidos políticos que defendiam a independência, a instalação de um partido socialista no poder. Portugal ali em cima do muro concordava, não concordava, enfim. Mas depois de conflitos muito violentos, Angola consegue sua independência e no mesmo ano aí São Tomé e Príncipe, um pouquinho mais para frente. Sendo assim, pessoal, o que eu preciso que vocês entendam dessa aula? Que parte da África foi colonizada pelos portugueses, que a independência desses países teve influência aí de fatores externos, Segunda Guerra Mundial, pressão internacional e a própria resistência desses povos africanos. E a gente também tem a Revolução dos Cravos, certo? Com a Revolução dos Cravos, que é uma pressão interna, a gente tem a queda do governo Salazar e a possibilitação da negociação aí por independência desses países. Ok? É isso aí, gente. Estou com saudades. Até mais.